Frio. Pelo menos aqui tá frio. Não. Pode sair daqui. Pode sair, seus custosinhos. Estão todos sujos. Não. Sai. Meu Deus do céu. Igreja vazia. Me chamo Jonathan Tinoco. E hoje eu vou começar um projeto pessoal. Eu chamo de projeto, mas é algo que eu sempre quis fazer e nunca me encontrei, né? Nunca me senti confortável de fazer. Porque envolve coisas que, de certa forma, são delicadas, né? De estar expondo, de estar debatendo. Que é religião, política, opinião pessoal sobre várias coisas, né? Hoje em dia, você externar sua opinião pessoal sobre algo, sendo pessoal, é motivo de discórdia, né? De briga na internet e tudo mais, mas enfim. Eu vou começar a fazer uma série de vídeos sobre a minha percepção sobre várias coisas, mas sempre focado na Bíblia, na Palavra de Deus e tudo que eu vivi até hoje. Então, sou pregador? Não. Sou missionário? Não. Vou montar uma igreja? Não, acredito que não. Por que eu falo acredito que não? Porque eu peço a Deus direcionamento para que Ele destrave e clareie na minha mente, no meu coração, os propósitos de o que uma vida tão milagrosa igual a minha, com tantos obstáculos e altos e baixos que muitos eu causei, e Deus sempre me conduzindo, me trazendo numa linha linear, né? E como que eu vou usar isso para atingir outras pessoas. Aí o meu coração essa semana, já tem um tempo que vem fazendo, mas essa semana ele começou a pensar de uma forma assim. Eu posso atingir as pessoas através da internet, através da comunicação, através de contar a verdade sobre tudo que eu já passei até hoje. Quem eu sou, os meus erros, os meus acertos, principalmente os meus erros. E o que eu faço agora depois de tê-los, né? Que isso é muito importante. Eu tenho uma listinha de coisas negativas que eu fiz recentemente. Pessoas que eu fiquei devendo, pessoas que eu ofendi, pessoas que, de certa forma, eu não fui, né? Conforme elas queriam que eu seja. E não quer dizer que eu vou ser a partir de agora exatamente o que elas querem, mas quer dizer que eu vou... cada uma que está na listinha eu vou procurar e fazer a minha parte, que é pedir perdão, que é agradecer pela sinceridade, e vai depender delas e cabe a elas a escolha de se vai me perdoar ou não, se vai me aceitar ou não. Enfim, se trata um pouco disso. Isso é o contexto geral da vida, viu? Eu usei exemplos recentes, mas a vida toda evoluindo, querendo construir, você vai fazer coisas que não está dentro daquilo que você planejou. E acho que dito que essa é a lógica das coisas. Então, acho que o meu propósito do meu coração hoje é esse, é usar a internet a favor de que, se uma pessoa se identificar com a minha história ou com o meu pensamento em cima disso, eu já atingi o objetivo, que é compartilhar, que é dividir e que é falar um pouco do que eu acho, do que eu sei e do que eu vivi, do que eu sinto por Deus, pela palavra, pelos desafios da vida e como hoje a minha mentalidade ela trabalha em cima disso, certo? Então vamos lá. Esse vídeo eu não vou contar minha história desde que eu nasci religiosa e chegar até aqui, porque eu vou fazer isso em outros vídeos mais pra frente, mas contar sobre minha história profissional, sobre tudo que aconteceu na minha vida, que é uma doideira, e eu vou contar tudo. Vou dar nome aos bois, talvez eu vou pôr nome de bois diferente, mas vai ser o boi mesmo, vai ser a história, e vou trazer isso. Hoje eu estou improvisado aqui porque está muito frio, mas eu não podia deixar de começar esse material. E o que me trouxe esse start, né, de fazer isso hoje, esse vídeo vai ficar longo, então é YouTube, com tanto podcast aí improdutivo, algo produtivo na internet, acho que é escasso, né? Então só assiste quem se familiarizar e quem realmente quiser.
Não tem edição, então não vou editar, vai ser do jeito que foi mesmo. E eu queria começar alguns temas, eu anotei aqui para não me perder. Eu vou falar sobre sábado, eu fui para a igreja, uma igreja que eu fui criado, Assembleia de Deus Missão, que a minha mãe é um ser humano incrível. Eu vou fazer um vídeo só dela e talvez precisaria de horas e horas para falar disso e não seria completo, tanto que ela é maravilhosa, tanto que ela se dedica à obra de Deus, a fazer o bem, né, em volta, ser luz e sal nessa terra, mas não é sobre ela ainda. Então eu fui para a igreja, cheguei lá, eu me deparei num sábado com uma igreja vazia, extremamente vazia, uma igreja confortável, uma igreja no setor rural, né, não é no urbano, mas muito bem feita, muito bonita, grande e vazia. Tinha algumas pessoas, acho que eu era o mais novo, com certeza, a média de idade lá com certeza era 60 anos, eu acredito. Mas a igreja estava vazia. E eu reparei que a igreja não tinha um jovem. Não tinha uma criança, não tinha um jovem. E a igreja estava só com as irmãzinhas, os irmãozinhos. Aqueles que tem que estar lá mesmo. Sabe o que sustenta o pilar da oração, sustenta o pilar da igreja? Aqueles lá mesmo. Eu imagino a igreja como se fosse 4 pilares, uma base estrutural. E aqueles pilar lá sustenta essas bases. E o miolo, o centro da igreja, é os membros, as pessoas que vai, volta, enfraquece, estão ali, mas o pilar está sempre firme. E eu fico muito feliz pela vida deles. Fico muito triste por só existir os pilares. E algo aconteceu. Algo está acontecendo, né? De um modo geral, em igrejas de um modo geral. Umas por um sábado estar vazia, outras por estar muito cheia e estar vazia ao mesmo tempo, né? A direcionamento, a palavra, enfim. Acho que isso é muito profundo e com o tempo eu vou entender mais isso aí no meu coração para poder externar para vocês. Por enquanto eu ainda não quero falar especificamente disso. E a pregação, ela foi muito boa, porém um asterisco, não na pregação, porque de novo, eu não sou, quem sou eu para questionar e levantar parâmetros, comparar com pessoas que estão ali todas as semanas, todos os dias, dedicando, estudando, consagrando sua vida a Deus, buscando esse momento de intimidade com Deus, né? E aí eu chego lá e porque eu tenho uma percepção diferente sobre a palavra, sobre a vida, percepção que é minha, não quer dizer que ela é estabelecida, né, de um modo geral, eu vou lá e dou minha opinião e saio falando tudo que eu acho que devo falar. Não. A palavra foi muito boa e foi uma palavra tradicional. Então, sim, para que vocês entendam, a palavra foi 2 palavras sobre as virgens. Para quem não sabe, eu também não lembrava tanto, né? São virgens que ficavam esperando o noivo vir e elas tinham que ter uma lamparina e um azeite para quando ele chegasse, acendesse essa lamparina, eles pudessem ver elas, conversar, trocar uma ideia, e de repente ele escolheria qual que mais tocaria o coração do noivo, né? E elas chegaram lá, umas tinham azeite, outras não estavam preparadas, e a palavra falava sobre você estar preparado, né? E sobre a questão da lamparina, do azeite. O nosso corpo simboliza, né, pela lamparina, o azeite é a presença do Espírito Santo, né, a palavra de Deus sobre a nossa vida. Então, muito boa. E outra sobre os talentos, que é uma palavra que eu levo muito a sério e eu acho ela muito, muito boa para os negócios, né? Nós que somos empreendedores, que gostamos de fazer negócio, que queremos sair de um ponto A e ir para um ponto B, né? Principalmente quem já saiu e foi e agora está indo de novo e sabe como funciona. É uma palavra extremamente importante. Que é sobre Jesus encontra 5 pessoas e dá 5 talentos, né? Que no caso na época era recursos, né? Talentos, moeda de troca. Eu vou te dar arroz para você vender e trocar em feijão, macarrão, enfim, abóbora. Então seria moeda, que na época é o que a gente tem hoje, que formato de dinheiro, né? Recursos. E Jesus vai lá e entrega para todos e vai, um belo dia ele volta, encontra todos e todos tinham características específicas sobre o que fez com esse dinheiro, né? E a maioria deles multiplicou, o mínimo somou,
Pegou os 5, transformou em 7, pegou em 5, transformou em 10 e 1. Estava muito feliz e teve, eu parafraseio isso, né? Eu penso assim, que chamou Jesus num canto com aquele coração todo cheio de vontade de levar um elogio, né? Nossa, eu guardei, eu não toquei na moeda, né? Eu não toquei no talento. E chega em Jesus e fala, olha, cadê? Jesus pergunta onde ele colocou, ele leva Jesus e mostra que ele enterrou, né? Embaixo da terra e estava intacto. Ó, Jesus, eu cuidei do que era seu e ninguém mexeu, eu não mexi e está aqui. E aí onde que Jesus fala, né? A palavra maravilhosa que é, você não teve capacidade de aumentar esse recurso, multiplicar esse recurso. Por isso você vai ser fadado a viver com pouca coisa que na precariedade. E todos que fizeram multiplicação aumentaram, Jesus deu a palavra de que você será próspero, abençoado e multiplicará cada vez mais os seus recursos. Então isso é muito importante, é uma palavra que eu levo muito a sério, porque ela traz a realidade de hoje de pessoas que são ligadas ao dinheiro e prisioneiras do dinheiro e dos recursos. E isso não quer dizer que a gente não deva ir correr atrás, fazer nossos objetivos. É uma obrigação nossa, né? Eu não acredito viver sem uma vida onde eu não tenha propósitos e objetivos. Mas as pessoas hoje, elas linkam a ter o dinheiro por satisfação de ter o dinheiro. Algumas, né? Isso é muito triste. Então ela prefere pegar R$500, guardar R$500 e todo dia ir lá ter o sentimento que tem os R$500. E isso é confortável, é confortante, mas isso é aprisionante. Aprisiona a pessoa naquela situação, naquela bolha. E eu estou longe de pensar assim, né? Mas infelizmente algumas pessoas têm. E eu conheço pessoas que são assim, de mente de escassez, de que é muito certa, muito honesta, muito certinha. Não tem um defeito visivelmente padrão dos defeitos gerais da humanidade, mas não dá conta de multiplicar, não sai do ponto A para o outro ponto, ela fica sempre naquele ponto. Isso é uma mente de escassez. Talvez, para mim, é um dos piores defeitos que tem, é um dos piores sentimentos que tem, nomear isso. Mas eu fico triste pelas pessoas. Então era disso, a palavra foi tradicional. E uma palavra tradicional e tudo bem, as pessoas entenderam, eu acho que eles já escutaram essa palavra inúmeras vezes e ela vai sempre entrar no coração como um alívio e uma reflexão sobre a vida nossa pessoal, né, e sobre o que a gente tem que fazer. Mas uma coisa eu tenho que notar, assim, que a dificuldade às vezes que as pessoas que estavam ali teriam para entender o fato, a dimensão dessa palavra. Sabe, você pegar, é como se fosse uma engrenagem com várias engrenagens e elas precisarem encaixar certinho para rodar e você, nossa, eu entendi a missão. Então eu vou lá e vou multiplicar, vou pegar isso, vou criar um negócio, eu vou criar uma oportunidade dentro do que eu já faço, do meu serviço, vou cativar mais, vou virar o melhor vendedor, o melhor frentista para depois eu conseguir ser gerente desse posto e depois o dono não precisar abrir outro posto sem mim e me dar uma porcentagem em cima disso e eu vou crescendo, escalando e multiplicar. Então essa é a dúvida que eu tenho sobre isso, né? Outra era que eu tenho sobre essa evolução da igreja, né? Essa mudança do mundo e a base da igreja continuar a mesma, sabe? E isso não diz pela igreja tradicional, pela igreja mais moderna, que pula, canta e grita, não. Porque às vezes o barulho é maior, mas a intensidade da palavra, do Espírito Santo tocar e como flecha no coração das pessoas é o mesmo, que é ineficaz. Então, colocando um asterisco aqui, eu fui na igreja e iria em qualquer outra que estivesse aberta, porque eu fui falar com Deus. É diferente. Eu não fui julgar, trazer uma opinião contraditória, nem que eles estão errados e eu estou certo, não, eu fui falar com Deus. Se tivesse uma portinha de igreja e uma missa e o padre estivesse lá e ele fosse falar de Deus, eu estaria lá, porque eu quis e meu coração teve vontade de falar com Deus naquele dia. E a mais próxima que tinha de mim era aquela, em situação geográfica, localização. Então isso é indiferente, mas a questão da tradicionalidade, né, da palavra é justamente essa. Porque quando eu avalio lá e eu olhava a
a idade, o momento da vida que cada um tá, eu penso numa coisa que comigo é muito difícil, e eu pratico muito, e tem que ser difícil mesmo, que é evoluir. A evolução é nós pegarmos tudo que vivemos aqui na Terra, a colocar diante de uma esteira de evolução, colocar os nossos princípios e valores e o que a gente aprendeu da Bíblia, o que Jesus nos ensinou, e pegar aquilo que a gente quer se transformar, que é na melhor versão nossa. É difícil demais. E também, se é difícil para mim com 40 anos, é difícil para eles com 60, 70. Mais difícil ainda, né? Porque as informações que eu obtive dos últimos anos são informações que foram importantes para mim abrir a minha mente e que estava oculta para algumas coisas. Isso pode não acontecer com eles. Isso nos ajuda no nosso pré-julgamento de não julgar uma pessoa pela falta de conhecimento porque ela não quis ter o conhecimento. Porque nós temos essa ignorância de interpretação, de achar que, cara, por que essa pessoa faz isso? Não é possível, é tão simples. Lembre-se que é tão simples para você que de verdade às vezes abriu sua mente. Mas para quem não enxerga é muito difícil e muito complexo. Então eu tenho muito cuidado antes de expor minha opinião, e voltei a partir de agora, porque eu não quero apontar ninguém, nem que eu sei o que eu estou dizendo, porque eu sou o conhecimento. Não. Eu me coloco no lugar da pessoa e vejo a dificuldade que era de entender algumas coisas e que é ainda de aplicar isso. Sabedoria a gente tem que tomar muito cuidado. Então foi assim, né? Foi essa questão do tradicional que eu comecei a sentir vontade, né, de virar e falar, cara, essas pessoas podiam ouvir várias coisas, e algumas delas era que talvez elas também estão erradas em algumas coisas. Errado em tratar os netos, errado em tratar os filhos, errado em querer que eles sejam elas, errado em não aceitar às vezes a diferença, o indiferente, errado em aplicar isso, em querer que isso seja ferro e fogo, em se doer porque às vezes não é do jeito que eles queriam. Não, são tantas coisas. E tá aí. Eles vão embora com essa palavra, é uma palavra muito bonita, mas a ordem de tempo, né, a cronologia de tempo dessa palavra, como que ela vai ser aplicada a partir de agora? Como que ela recebeu isso pela milésima vez, centésima vez que elas escutam essa mesma palavra, né? Mas foi algo que meu coração questionou isso, né? Comigo, não com a palavra, não com o ministrador, não com nada que aconteceu ali naquele tempo. Aí eu comecei a ver assim, eu comecei a entender um pouco, eu coloquei aqui por pauta, né? E uma das pautas que eu pus é que as pessoas estão perdidas, não sabem o que procuram. A igreja é focada no alívio da dor e não na raiz do problema. O remédio do alívio já não alivia mais. Então, de um modo geral, quando eu falo que a igreja está perdida, eu não quero direcionar a igreja em específico que eu fui. De um modo geral, eu acho que as igrejas da realidade do mundo todo, né? E não perdidas em não saber o que fazer, em estar distante da palavra de Deus, não distante do que Deus nos ensinou, não mudar a essência, né? Porque eu acho que isso nunca vai poder acontecer. Adaptarmos, a igreja se adaptar ao mundo nunca foi a questão e nunca vai ser. Mas existe uma diferença muito grande que eu tenho percebido em poucas vezes que eu tenho ido na igreja, né? Porque eu ainda não estou frequente de toda semana ir na igreja, igual eu já fui, né? Mais novo. Mas a falta de time, né? De adaptação a algumas coisas, talvez seja o motivo da igreja estar vazia mesmo. E essa falta de adaptação pode ser o motivo das outras igrejas estar cheias mesmo. Mas o copo meio cheio, meio vazio, ele nem sempre quer dizer que o copo está saudável e qualitativo, né? Qualidade disso, não. Tem muita igreja cheia que eu já fui, né? Que inclusive eu gosto, né? Que chega lá, a palavra ela é vazia. Mas ela é vazia para mim, ela absorve o coração de outras pessoas, o pensamento. Mas realmente ela é cheia. Porque uma coisa que eu entendo, e por ter um perfil de vendedor, por ter um perfil de influencer, né, de influenciador e de persuadir, né, porque cada um de nós, todo vendedor, ele tem o perfil de persuasão, esse é o fato.
A ideia é convencer alguém de querer algo, e muitas das vezes aquele algo que ela nem queria. E, lógico, o perfil de vender algo que a pessoa realmente queria. Então você tem vários tipos de vendas, né? E pessoas que vai cuidar da venda e vender algo que elas precisam e necessitam. Então são totalmente diferentes. Eu prefiro flutuar, e eu sempre gostei do fato de entender o que a pessoa busca, o que ela precisa e fazer exatamente dentro daquele perfil. Eu acredito nisso. É um jeito de vender que eu sempre admirei, que eu sempre busco fazer. Talvez eu nem venda para essa pessoa, porque eu não enxerguei o que ela precisa. Talvez eu ofereça o que eu saiba fazer. Mas entre essas duas situações eu prefiro entender, caminhar e entregar a solução dentro disso. Mudar, buscar, enfim. Então isso é uma maneira de se persuadir. E na igreja também eu vejo muito sobre isso. E é assim, é escancarado, né? Hoje, pessoas que têm o dom da palavra, que sabem falar, eles entendem isso e sabem que por trás da palavra existe a psicologia da palavra. E a psicologia é essa que faz a gente captar várias coisas falando, vendendo e colocar isso em prática no que você está fazendo. Então, muitas das vezes, quando a gente entende isso e vai para uma igreja, e talvez esse é o motivo de algumas pessoas estão resistentes mais a certos tipos de palavra, no meu caso, e não tem nada a ver com que eu estou certo ou errado, porque eu estou errado, eu não vou lá pela pessoa, eu vou lá para falar com Deus, que eu poderia ir na minha casa, eu poderia ir num banco de praça, eu poderia ir em qualquer lugar, eu posso. Deus, Ele tem um livre acesso de comunicação com todos nós. A intimidade disso, de quanto Ele responde e o nosso time de estar pronto para aceitar, é totalmente diferente de cada um. Mas o livre acesso é o mesmo. Mas eu tenho necessidade de ir para a igreja, né, materializado, física, porque eu gosto e sinto essa necessidade. Então ali, muitas das pessoas que estão ali, o primeiro passo de você falar da palavra e você ser um pregador, você ser um interlocutor, é você saber lidar com os anuências psicológicas, né? Então, assim, às vezes um movimento do corpo, um semblante quebrado, um pesar, um sofrimento, um suspiro é ferramenta para um pregador virar e falar, Deus anda a falar para você que é isso, isso e aquilo. E veja bem aqui, não estou questionando que isso seja não real, irreal. Pelo contrário, eu acredito muito e gosto muito dessas pessoas e eu quero me tornar isso na internet, tá vendo? Eu estou trazendo a minha opinião para que eu seja esse interlocutor de trazer o que eu sinto, mas eu preciso falar um pouco dos meus anseios e daquilo que me incomoda. E isso é algo que me incomoda. Não me incomoda das pessoas fazer, porque isso tem que ser feito exatamente assim. O que me deixa precisando estudar mais é até que ponto pessoas pegam isso e não sabem discernir pela falta da sabedoria, do discernimento, e aplica isso na sua vida e vai aplicando. Ah, então agora eu estou indo para lá, mas agora o irmão falou que eu tinha que ir para cá. Eu já vou para cá, e de repente está para lá e está para cá e a pessoa está se perdida. Então hoje eu acredito que as igrejas vazias e as igrejas cheias têm o mesmo gargalo, que é o direcionamento de Deus, o direcionamento da palavra, é saber ser específico com aquilo. Aí vem, né, lógico, as palavras plurais, né? Deus manda falar, eu tenho certeza, a bênção está aqui, você veio, você vai levar coisas que não encaixam muito com o meu pensamento hoje, sabe? Eu acho que as pessoas, eu tenho certeza, me colocando junto com essas pessoas, nós temos sede de saber como, de entender como a gente vai fazer. Eu sei que pode estar errado, eu sei que eu devo estar errado, mas como que eu vou corrigir? Como que eu vou começar? O caminho das pedras, o passo a passo, o primeiro passo. Ah, mas você já ouviu de autoajuda, não, mas então como que funcionou para você? Porque antigamente a gente pegava, eu via na igreja, né, a gente pegava a palavra e via a pessoa contava uma história triste de superação e tudo, e aquilo era suficiente para todos ir lá e superar seus problemas. Cara, eu venci a droga, eu venci a vício, eu perdi tudo, eu larguei minha família e Deus me restituiu tudo e hoje eu estou aqui para falar porque como que eu fiz. Todo mundo ia lá e fazia. E hoje não.
Hoje a minha história triste, a minha superação, ela é infinitamente igual a de 1 milhão de pessoas. Então isso não impacta mais. E talvez não é isso que a pessoa precise ouvir. Mas ela precisa ouvir como que eu consegui de verdade ser verdadeiramente aquilo que eu estou falando que eu sou. Quais as etapas, os maiores desafios, quando eu estava desistindo, quando eu achei que eu não ia dar conta, tudo que aconteceu, certo? Então isso é diferente, mas precisa ser falado. Então eu acho que, de um modo geral, as igrejas, não é o perdido, não é perdido de não saber a direção e o caminho, né? Que é nossa vida fora daqui, né? Cumprir nossa meta de ser luz no mundo, pregar o evangelho, ensinar sobre aquilo que foi ensinado a nós sobre Jesus, né? O exemplo que ele nos deu. O amor de Deus, descomplexar essa coisa que o amor é complexo, que viver é difícil, que a vida a dois é complicada, que a família, que ser casado é difícil, vai ter os desafios. Nada disso. Isso existe e isso é um básico do básico. Mas não é complexo. Complexo é a gente ter escolhas, errar nas escolhas e passar a vida toda culpando as escolhas e não a nós, que escolhemos aquilo. Isso eu acho descomplexo. Então eu tive várias situações da minha vida que eu fiz escolhas erradas. E hoje eu tenho parâmetros dela para tomar novas decisões hoje. Ah, mas o que te garante que você vai estar certo hoje? Você sabe, a gente sabe. O ciclo vicioso de repetir o mesmo ato, ele é um padrão. Mas entender esse padrão, quebrar essa corrente e aceitar primeiro, poxa, a culpa é minha, o protagonismo foi meu, de bom e de ruim. Então eu vou mudar. Esse é seu. E isso faz você entender que você mudou e vai ser diferente. Porque você não está levando tudo que você fez para trás para frente, para o seu futuro. Você está levando outra pessoa, que não é você. É a evolução que você alcançou disso. Quando se entende e aceita isso. Eu errei, eu falhei, não foi a pessoa, não foi as pessoas. Ninguém sacaneou comigo só. Eu sacaneei comigo mesmo. Eu me sabotei. Não fui só sabotado. Entende? É diferente, é muito diferente. Isso talvez é o mais difícil, essa chavinha, esse start, esse restart, essa reconfiguração, talvez seja o segredo. Talvez não, é o segredo. E é onde você, por si só, vai ter que descobrir. Eu não consigo fazer isso por você, eu fiz por mim. E você precisa entender isso e fazer por você. Então eu já falei aqui sobre o tempo de persuasão, de manipulação. Aqui existe um parâmetro sobre, a gente sempre escutei, né, na igreja, eu sempre escutei na igreja sobre falsos profetas. No final dos tempos, pais se voltarão contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, nações contra nações, igreja contra igreja e ser humano contra ser humano, e a humanidade vai esfriar. Tem algo mais parecido com o que a gente está vivendo? E levantarão falsos profetas que em nome de Jesus, né, em nome de Deus, farão milagre, exercerão a palavra e você não vai entender e separar o joio do trigo, você vai estar perdido. Tá. Agora, talvez também nós estamos em tempo em que bons profetas estão sendo maus profetas por também estar perdido. E não quer dizer que são maus ou falsos, quer dizer que não entenderam toda essa complexidade da adaptação, de entender a palavra, né? E eu vou falar disso agora, sobre o que eu acho sobre adaptação. O homem de Deus, o homem de fé, aquele cara ali que ministra a palavra, não entendeu que o mundo mudou. A humanidade mudou. Era antes de Sodoma e Gomorra, foi antes da libertação de Israel, né? Foi através de vários aspectos religiosos que veio passando e ele foi mudando. E hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente. E eu não acredito que a igreja tenha que se adaptar, a palavra de Deus vai se adaptar, porque não é isso, não é essa flexibilidade que eu quero te passar da minha opinião, né, da minha vontade de dizer algo. Mas eu acredito que é a necessidade que nós temos de amar de verdade, sabe, o amor de verdade. E eu questiono muito o amor no meu dia a dia, porque eu não sabia amar, eu não sabia nem que era o amor, eu achei que amava. É complexo, né? Eu jurei que eu amava. Aí um belo dia eu entendi que, não, eu amava mesmo, é um amor.
mas ele é aquém da capacidade que nós temos de amar, que eu tinha e que eu tenho. Aí eu entendi que o amor é construção, que só vai terminar o dia que eu fechar o olho, sentir e falar, isso é amor. E eu amei de verdade. Então amar é muito significativo e é muito complexo. Porque a palavra, a Bíblia ensina algo, Jesus veio e nos ensinou algo. E hoje eu vejo que gente falando sobre amor sem nem entender de fato o que é amor. E é onde que eu te falo sobre que a igreja mudou, as igrejas estão vazias e outras estão muito cheias, a falta do equilíbrio, né? E nem sempre isso é significado de amor. Porque para amar, cara, a gente tem que fazer alguns parâmetros. Existe o amor por igual, o amor que é igual, que é a capacidade que nós temos de amar todos de forma igual. Eu amo minha mãe, eu amo minha filha, eu amo minha mulher, eu amo meus amigos, eu amo meu primo, eu amo o desconhecido, eu amo quem precisa amar, eu amo quem não gosta de mim, eu amo quem eu não gosto dele, eu amo quem eu odeio, eu amo quem eu amo, e você se amar por igual. Ah, mas aí são amores diferentes. Isso é o básico. Não quer dizer que ele é menor ou maior. Você não ama mais sua filha do que sua mulher ou vice-versa. Prioridade sobre isso. Eu tenho que escolher entre minha filha e a minha mulher. Quem que eu escolho? Minha mulher vai me dar mais filho, minha filha não vai me dar mais filho, mas ela é minha filha. Então eu preciso escolher. Primeiro que se um dia eu tiver que escolher sobre isso, raramente isso vai acontecer, mas acontece. Pode acontecer, né? Deus vai me dar exatamente a sabedoria que eu estiver que ter para resolver essa situação naquela hora. Mas eu acredito que eu vou cumprir minha missão aqui na Terra e isso não vai acontecer comigo. E provavelmente com você também não. Mas o fato de você ter que escolher alguma coisa já é um asterisco que você tem que parar e pensar. Então, eu acredito muito na capacidade de amar. Quando você tem capacidade de amar, independente de quem seja e que momento seja, você vai sempre ser suficiente para aquele amor específico. E isso é muito forte para mim, sabe? De virar e falar, olha, eu não vejo minha vida sem você, de agora em diante. E isso ser verdadeiramente algo que a pessoa não suportar viver sem a outra pessoa. E isso tanto para qualquer outro aspecto. E distribuir isso de uma forma igualitária. E existe o amor fracionado, que é aquele que eu escolho, o que eu vou amar pela quantidade e vou distribuindo isso. Que é o inconsciente que a gente sai distribuindo na nossa vida, né? Então vamos lá, na religião, talvez o amor fracionado é o que mais o cristianismo, os irmãos, a igreja tem praticado, né? E embora seja irônico, porque todo mundo fala que o amor de Deus, ele tem que ser espelho, nosso amor tem que ser espelho do amor de Deus. E a capacidade de amar nossa tem que ser exatamente igual. Então vamos lá, esse é o que eu penso. Eu vou dar um parâmetro que é de uma amiga minha. Ela chama Aline, ela é de Goiânia. A Aline é um exemplo do agir de Deus e da função de Deus que Deus estabeleceu para nós nessa terra. Por quê? Ela tomou a decisão de largar tudo que ela fazia, uma carreira bem-sucedida, porque eu conheci ela, realização profissional, tudo que uma pessoa busca, no topo do que a pessoa busca. Que poderia ter outras opções diferentes, de escolhas, de upgrade, de ir para outra coisa, de criar outros projetos, mas não. Ela freou tudo isso porque ela viu que estava tudo errado. Ela enxergou que estava tudo errado. Aí ela foi, resgatou um projeto que o pai tinha, que tem, né? E deu continuidade para isso, que é da Igreja Católica, de venda de produtos evangélicos, bíblias, imagens, tudo. Ela vende tudo. E ela é um canal de bênçãos na vida de muita gente, de sabedoria. E Deus tem cuidado muito dela, que a gente vê, né? A família maravilhosa, um parceiro compatível com os pensamentos e com os propósitos dela, com certeza. E Deus tem sido bondoso e generoso com ela. Por que eu estou usando o exemplo da Aline? Porque ela se encontrou num caminho e ela está trilhando ele e sendo exemplo para todos nós de que às vezes nós só precisamos entender a direção e ligar o leme e ir atrás, entregar nas mãos de Deus. Só que o que eu fui criado na igreja, o que a minha mãe me ensinou, o que a igreja que eu frequento me ensinou, é que existe um caminho
o único caminho, ele é estreito, menor do que o fio, a passagem de uma agulha, e que só os de verdade vão passar. Só a verdade, quem conhecer a verdade e a verdade vos libertar, vai passar. Que seria a lógica por trás da religião em modo geral, né? Então tá, esse é o caminho. E nesse caminho eu questiono algumas coisas que a Aline defende hoje. Eu não, né? Isso o que eu fui criado. E talvez a oração que eu tenha que fazer como pastor, como interlocutor, como obreiro de qualquer de igreja evangélica ou igreja católica, é que o caminho é esse, a verdade é essa, as coisas que é essa, e se eu sair desse caminho, pode ser que eu não consiga a minha salvação. Aí eu penso assim, e não é um questionamento sobre Deus, sobre nada, porque isso eu nunca vou fazer. É um questionamento sobre o amor. Se eu vou ser mais direto e vou ser mais específico. Se a Aline não for um exemplo que a gente tem que seguir de aplicação sobre luz nesse mundo, e o que eu entendi sobre a palavra, em algum momento fala que ela está errada e ela pode não conseguir a passagem nela, né, para a vida celestial, para ela viver infinitamente em paz, eu não entendo o que é o amor. Eu tenho que resetar. Eu tenho que começar tudo de novo. Porque não tem como a gente definir o amor se a gente não entender esses parâmetros. E ela exemplifica isso. Então, assim, a igreja evangélica fala sobre idolatria de santos e tal. Eu não vou nem questionar. Porque eu pessoalmente, não atribuo a minha fé a nada que não seja a Trindade. Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Então, o Jesus é Deus e o Espírito Santo que me move. Fora disso, a Terra existe várias coisas bonitas que vai contribuir para ajudar todas as pessoas. Então, é muito questão pessoal meu de sentimento. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é o budismo, o espiritismo, o catolicismo, o evangélico. Essa galera, nós estamos todos no mesmo mundo, dividindo a mesma fé, batendo cabeça em algumas coisas, e quem está certo e quem está errado? Eu estou mais certo por estar mais próximo disso, eu estou errado por estar mais longe disso, ela não é certa porque ela acredita nisso, eu sou errado e certo porque eu tenho esse parâmetro. Sabe a política do ganha-ganha e do perde-perde? É mais perde-perde do que ganha-ganha? É isso que eu tenho questionado no meu coração sobre a capacidade de amar essas pessoas. Sabe? Porque se eu não amo um ser humano que está sendo luz nessa terra, porque a algum momento lá fala que ela está errada por conta disso, então eu não aprendi a amar. E o que a gente tem que fazer nessa terra e o que as pessoas buscam de alívio indo para a igreja é entender essa capacidade de ser amada. Eu vim cá porque eu sou todo defeituoso, eu estou cheio de problemas, eu queria que vocês me amassem um pouquinho para mim conseguir chegar até mais frente. Que a palavra de Deus fala, né? Vinde a mim todos que estão cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. E se a gente tem que ser espelho do que é a palavra de Deus e sermos isso, então a gente tem que fazer isso. Vem em mim, eu sei que é budista, que é católico, que é espiritista, que é da rua, que é usuário de droga, e eu vou te amar e vou te aliviar e você segue o baile. E eu vou continuar te amando e vou te abraçar aqui. Entende? Assim, eu não quero entrar na profundidade do ensino bíblico antes que você venha me questionar e me julgar que existe vários fundamentos bíblicos. Eu li a Bíblia com 14 anos de idade, do começo ao fim, e minha mãe sabe disso. E 18 anos eu já pregava. Então, não é isso. É outra coisa que eu quero passar aqui. Certo? Então, eu usei o exemplo dela para entender. Então, assim, questionando... né, o que eu penso sobre isso, é que se eu virar para Deus e falar, Deus, se é a Aline, a família dela, o esposo dela, as filhas delas, se elas não for salvas, né? O que sobrou para mim, cara? O que sobra para nós? O que sobra para mim achar que eu tenho o direito de ir, então?
Você entende? Então às vezes falta a gente amar mais as pessoas de verdade e saber que tá tudo certo. E não passar pano para coisa errada, não usar bengalinha da desculpa, não falar, então eu não vou para a igreja porque lá só tem pastor mentiroso. Cara, isso aí tem para todo lado. É o padre, é o budista, lembra da persuasão, manipulação e influência? É isso aí. Enquanto existir alguém que enxerga alguma coisa diferente e outras que aceitam, que precisam só de migalhas, de palavras de motivacional, de coisas, vai ser sempre ter uma venda acontecendo, um vendendo para outro. Isso é entendimento, gente. E, de novo, não estou questionando e nem julgando. Porque antes que uma pessoa vá lá com sede de algo, receba e viva mais 10, 20, 30 dias, do que uma pessoa não ir e se afundar, e depressão, e não ter existência nessa terra. Então, não é isso, tá? Vamos lá. Então o mundo não é mais o mesmo e continuamos exatamente os mesmos. Então assim, o mundo mudou e nós continuamos as mesmas pessoas. Então o que meu avô ensinou para minha avó, minha mãe ensinou para mim, eu ensino para minha filha, a gente vai. Isso continua sendo uma exatidão daquilo que a gente recebeu e passou. Não estou falando geral, tá? Estou falando que é uma lógica, né? Que é talvez aí onde que a igreja, de um modo geral, a cheia e a vazia, ela tinha que parar e pensar e falar, cara, o que as pessoas que vêm aqui estão precisando? Elas precisam da palavra, mas qualquer palavra? Não. Então, o que nós vamos fazer para mudar isso? Entende? E ser específico nisso. Talvez a pessoa está lá com dificuldade financeira de administração. É uma coisa que eu vou falar mais para frente. Mas é igual eu sou... Todo mundo que me conhece fala que eu sou o melhor vendedor, que não existe ninguém igual eu. Cara, nunca existiu alguém igual você em Uberlândia. Isso é palavras de Antônio Riza, de várias pessoas. Uns são meus amigos, me amam e querem meu bem, e dão a sua opinião pessoal e profissional. E outros dizem que eu tenho o dom do que eu fiz, que é filmagem a vida toda e tal. Enfim, existem várias coisas. E tem gente que vem e fala, cara, você podia... O que aconteceu com você? O que deu errado, cara? Por que você tá nessa situação que tá, né? Digo a situação que tá, poderia estar melhor do que deixou de fazer certas coisas, né? Vou contar sobre o meu burnout, sobre a minha desistência, sobre os problemas jurídicos que eu tive, sobre o roubo da minha empresa, sobre a minha separação em 2016, sobre tudo que aconteceu. Eu vou trazer isso ao longo dos vídeos. Mas as pessoas não entendem que eu tive que entender por que em certas situações eu me coloquei. Por falta de não ser um bom administrador e talvez nunca ter, de um tempo para cá, né, dos últimos 10 anos, reconhecido, mas não aplicado. E não adianta, se você entende algo que está errado e se você não aplica, você vai repetir esse ciclo vicioso pro resto da sua vida. Entendeu? Então, às vezes é isso que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa que está lá na igreja, ela precisa de uma condução específica. Sabe? Como que eu saio disso? Como que eu ajo isso? Eu tenho um problema com meu neto, ele quer ser diferente, não quer encaixar dentro dos protocolos e eu não tenho maturidade de lidar porque eu quero que seja do meu jeito. E isso está nos afastando ele e ele está se afundando cada vez mais. E eu acho que estou falando a palavra, que eu estou falando certo, porque eu estou explicando o que eu aprendi, mas eu não sei lidar com ele. Então, volta para a escolinha, aprenda, estude sobre aquilo, vá e lide com ele. Que é o que eu estou querendo dizer aqui hoje. Hoje eu quero estudar sobre budismo, sobre espiritismo, sobre todas as coisas que eu quero entender para que eu possa lidar com, no momento certo, com cada situação de acordo. E eu não quero ser budista, eu não quero ser espiritista, eu não quero ser nada além do que a busca pela minha evolução e minha vontade de ser uma pessoa melhor. E cumprir meu papel nessa terra, a missão que eu aprendi, que Jesus me ensinou. Certo? Tá, então às vezes falta muito disso. Então já falei sobre mudar a doutrina, não é isso que eu quero dividir aqui sobre essa palavra, mudar regras, não se trata disso. Se trata de amar. Nós não sabemos mais amar e Deus, através do seu Filho, nos demonstrou o amor. E pronto. Então, de tudo era isso que eu queria dizer, né? Essa palavra, hoje, trazendo isso. Vou criar um canal do zero específico para isso. E se tiver 2, 3 visualizações, se for para ajudar,
cumprir a missão. Se não tiver, vai ter um dia e pelo menos eu estou me sentindo bem fazendo algo que é trazer para vocês vários questionamentos. E se começar a ter feedback, alguém explicar e falar, cara, você está errado nisso, você foi mais próximo disso, aí nós vamos adaptando e vamos trazendo isso como conversa para o futuro. Mas a palavra que eu queria hoje, minha, né, porque eu não sou pregador, não sou pastor, não sou nada disso, era essa capacidade de amar, o amor, é voltar a amar as pessoas. Ah, mas eu amo. Será que ama? Será que ama o suficiente? Será que você ama seu sobrinho por ele ter dificuldades específicas que você não teve e você não está sabendo lidar com isso? É meu caso, viu? A minha mãe, cara, minha mãe é fera, top. Dona Leide, se a senhora chegar um dia a ver isso, talvez a senhora seja o ser humano que mais aproxima do que eu entendi Jesus quis me ensinar sobre como ser um ser humano. E certas vezes eu tive impaciência com um sobrinho que tem certas dificuldades. E eu falo, cara, mas por que não faz? Por que é assim? Aí minha mãe ama tanto, sabe? Capacidade de amar tanto. E minha mãe tem algo inconsciente que ela faz, que ela evita o combate, sabe? Ela não debate. E a maioria das vezes ela se cala, sabe? Quando ela vê que não tem argumentação, ela pum, e começa. Ela acha que eu não sei disso, eu nunca conversamos sobre isso. Ela começa em espírito a orar. Então ela está vendo, ela está escutando, ela está ouvindo, ela está presente, mas ela está em outra dimensão. Senhor, liberta, cura, batiza, renova, Senhor, traz conformidade e tal. Eu tenho certeza que ela deve fazer isso, porque eu faço. Eu aprendi com ela, inconscientemente. Aí onde eu comecei a entender. E dali para frente eu comecei a pedir, Deus, me dá-me sabedoria para quando eu não tiver como e nem precisar argumentar nada, que eu ore em espírito e que eu comece a trabalhar o efeito reverso disso. Eu não queira debater e combater, eu queira interceder. E foi onde que eu aprendi a amar o meu sobrinho. A entender que ele precisa da minha ajuda mais do que eu imagino. E eu precisava mais da ajuda dele do que ele imagina, porque sem ele eu não ia entender essa palavra, né? E ser o suporte que ele precisa. É só isso. Ele precisa de ser amado. Ah, mas é altos e baixos e tal, não. É só amar. Ama ele. Ele faz parte da minha família, ele é muito importante para mim e eu preciso amar ele. E esse é meu papel, missão, é dar amor. E falar o que eu penso. Falar a minha opinião, tentar ensinar, tentar mostrar o caminho, pegar, colocar no trilho de novo, ensinar o caminho das pedras, fazer. E oro a Deus para que eu tenha cada vez mais capacidade de proporcionar alívio, entendimento e capacidade dele se transformar. E eu acredito muito que isso vai acontecer, porque eu acredito no amor de Deus. Então você entende que às vezes a pessoa está com um problema dentro de casa, que é uma filha que quer ser pansexual, que não quer se identificar com o que a gente ensinou, que a palavra ensina e que o mundo mostra que o homem é com o homem, tá vendo? A mulher é com o homem, o pato é com a pata, o cachorro é com a cachorra, o gato é com o gato, a galinha é com o galo, a vaca é com o boi, enfim, sabe a ordem lógica, biológica, fisiológica das coisas? Mas existe um mundo em que a pessoa quer ser o que ela quer ser. E a lei está cada vez mais caminhando para deixar isso acontecer. E as pessoas estão se conformando cada vez mais e está tudo certo. Aqui entra o asterístico de amar. Você não deixa de amar alguém porque ela é um ser humano e quer ser uma tábua, uma mesa. Existe um nome para isso. Minha filha já sabe, ela tem 11 anos, estuda sobre tudo. É um turbilhão de informação, de vontade, de fase. Uma hora que é isso, uma hora que é aquilo, uma hora que é tal. Mas graças a Deus o que não muda no coraçãozinho dela é a essência e a natureza dela. Ela é maravilhosa e ela ama a capacidade de amar, ela entende isso, entendeu? E ela está naquela fase de descoberta. Então quando ela fala, papai, quero ser um fogão. Não, minha filha, porque você não vai ser um fogão, porque um fogão você não pode ser, porque não existe. Não, porque eu nunca fui um fogão e você não pode ser um fogão e você não vai ser um fogão. Você entende a diferença? Quer, meu amor? Você quer ser um fogão?
Você sabe o que o fogão faz, você sabe o objetivo de um fogão, papai vai te ensinar, vai te mostrar, e depois você decide se você realmente vai querer ser esse fogão. Você entende? É diferente. Nós temos que entender que nós lidamos com problemas diferentes de 20, 30, 40, 50 anos atrás. O mundo era outro. E nós precisamos ser diferentes. Se nós formos iguais, nós vamos ter problemas iguais. Se nós formos diferentes, nós vamos ter resultados diferentes. E nem sempre o resultado diferente vai ser positivo, na maioria das vezes. E ele também vai ser negativo e nós vamos ter que ser diferente para entender isso. Certo? Então acho que está nessa capacidade que nós temos de absorver isso e amar. Então ame seu filho e não queira mudar da noite para o dia o pensamento dele. E nem queira, de certa forma, que ele seja você. Faça a sua parte. Porque se chegar um dia onde que nós formos dar conta dos nossos atos pelos nossos atos, que eu acho que é o mais certo e o mais provável, lá não vai ter assim, ah, mas você deixou de fazer. Ah, mas você devia ter feito. Entendeu? Então não perca seu tempo não sendo o que você precisa ser, porque você quer que outra pessoa seja o que você é. E nem sempre, às vezes você sabe e tem a noção de que realmente o que você é algo que já está pronto. Você entende? Então é isso. Nem sei quanto tempo deu, mas foi muito, né? E não importa, mas é um pouco disso. Trazer coisas questionáveis, mas trazer reflexões do que eu acho que é meu posicionamento sobre. Finalizando tudo, seja amor. Tem uma amiga minha, médica, que fala essa frase e ela fala com tanta convicção e ela tem uma capacidade de amar gigantesca. Eu tenho certeza que ela ainda não sabe a definição de amor 100%. E nós só vamos descobrir, talvez, nosso último suspiro de vida, né? Mas ela repete isso, e isso é muito importante. E eu gosto muito do que ela fala, seja amor. E nessa descoberta dela de amor, né, ela está sendo amor, do jeito dela. E maravilhosamente. Então, é isso. Seja amor. Quando você deparar com uma situação que não cabe nada, não cabe recurso, não cabe... já fez de tudo, você já brigou, você já falou, você já mostrou. Então, quando não tiver mais nada para você fazer, não desista. Só ame. E você vai entender que talvez a última coisa que sobrou era que te faltava desde o início. E era a solução. Só ame. Ame. Seja amor. Quando o filho, o neto, alguém que estiver ligado a você estiver com um problema muito complexo e que foge da retidão e do que você acha certo, seja amor. Porque é o que o mundo está precisando hoje, de amor. Ah, eu amo, eu sei amar, você está falando merda, né? Será que sabe mesmo? Eu achei que sabia. E hoje eu tô entendendo que falta muito, hein? Muito. Mas eu vou buscar e vou continuar atrás dessa capacidade de amar. Fechou, é isso. Cenas de um próximo capítulo. Ixi, Maria.